Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Hoje, dia 4 de outubro de 2020, domingo, eu quero mais uma vez meditar com vocês sobre um texto e sobre um tema muito relevante para os nossos dias. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 60 até ao 68. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 até ao 68. E a palavra do Senhor nos diz assim: Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: Isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vocês não creem. Pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem os trairia. Prosseguiu: É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou-lhe Jesus aos 12: Não quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Louvado e glorificado seja o Senhor. Queridos, este é um tema super relevante para os nossos dias. Evangelização. Quando se fala em evangelização, hoje em dia fala-se de aceitação. Fala-se de aceitar Jesus. De levar as pessoas então a aceitarem esse Jesus. A fazer então uma oração, a fazer então as pessoas aceitarem Jesus como Salvador, em fazer com que as pessoas deixem então habitar esse Jesus no coração delas, em que as pessoas elas têm então que abrir o seu coração para esse Jesus. E este é sem dúvida a mensagem que passa um pouco no seio da igreja, no meio da igreja. Esta é a mensagem que de alguma maneira passa cá para fora. Esta é a mensagem que passa então para a sociedade. Esta a mensagem, é este o tipo de evangelização que tem saído para fora. É este tipo de mensagem de evangelização que tem sido divulgada cá fora. Ou seja, eu falo com uma pessoa de Jesus, acerca de Jesus, e de seguida então eu vou convidar essa pessoa a fazer uma oração, encorajando então ela a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ela vai então fazer uma oração, a oração do pecador, a oração do pecador arrependido. Mas será isso certo? Será que isso é certo diante de Deus? Será que isso não se tornou simplesmente uma mensagem supersticiosa, uma oração supersticiosa? Será que isso tem alguma base bíblica? Será que existe mesmo nas Sagradas Escrituras uma frase que contenha o termo aceitar Jesus em seu coração ou convidar Jesus a entrar no seu coração? Porque é essa a mensagem de evangelismo que a igreja tem passado e proclamado para fora. E
de facto, por muito tempo, Fábio, eu acreditei nisso. Eu acreditava que isto era então o certo, que esta era então a vontade de Deus, que isso era então fazer o ID de Jesus, que isso era de facto evangelizar da maneira correta. Porém, hoje eu olho para trás e confesso que eu estava enganado. Isto então era aquilo do qual eu acreditava. Isto então era aquilo do qual eu tentava de alguma forma viver e aplicar, praticar na minha vida. Mas hoje eu paro, hoje eu olho para trás e vejo, hoje eu olho e vejo completamente de maneira diferente. Que aquilo que eu acreditava lá atrás, que aquilo que eu acreditava no passado, agora hoje, no dia de hoje, eu não acredito mais. Pelo contrário, isto é simplesmente um evangelismo moderno, do qual foi construído, edificado, levantado pelo próprio homem, e o qual corre o risco de desiludir milhões de almas. Pois corre o risco de levar as pessoas então ao erro, ao engano, a uma fé que vai levar então as pessoas a desenvolver uma imagem errada do Evangelho. Onde leva então essas pessoas a achar que realmente elas conhecem e se encontraram com Jesus verdadeiramente. E após então essa miraculosa oração, da qual então essa pessoa passa de pecador, de condenado, a justificado e salvo. A verdade é que nós corremos o risco de levar as pessoas a acreditarem que após então essa oração, que a partir do momento elas se tornam então agora cristãos. Sendo que, biblicamente falando, essas pessoas elas ainda não entenderam o Evangelho, elas ainda não entenderam o sacrifício de Jesus, elas ainda não entenderam o propósito da crucificação de Jesus. E isto acaba se tornando perigoso, porque, veja, elas acabam ficando com uma imagem errada daquilo que é o Evangelho, daquilo que é o sacrifício de Cristo, daquilo que é a graça de Deus. Porque anunciamos, queridos, algo artificial, algo que vai ao encontro daquilo que a multidão quer ouvir, daquilo que as pessoas querem ouvir. Uma mensagem fácil, o evangelho fácil. Damos então ao povo aquilo que eles querem de alguma maneira ouvir. Então veja, é só confessar Jesus, é só fazer então a oração do pecador, é só abrir o coração para Jesus entrar, é só dizer a Ele, é só dizer a Ele para entrar no seu coração, basta você fazer uma oração, basta você chamá-lo para o seu coração. Atenção, queridos, meu irmão, minha irmã, não me interprete mal em nome de Jesus. Não estou falando que não podemos falar de um Deus amoroso, pelo contrário, Ele é amoroso. Não estou falando que nós não devemos falar de um Deus misericordioso, porque Ele é misericordioso. Mas também não podemos somente falar do amor e da misericórdia. Nós temos que falar de um Deus completo, de um Deus que tem uma variedade de atributos. Ele também exerce a sua justiça perfeita. E que de antemão todo ser humano ele é merecedor do castigo, ele é merecedor da condenação, ele é merecedor de ir para o inferno. Só que nós, como igreja, só que nós, como comunidade, acreditamos de alguma maneira que fazer discípulos é simplesmente nós convidarmos e encorajarmos essas pessoas a uma oração, a um peditório, a ir então a uma comunidade ou a fazer parte dessa comunidade. Mas o Evangelho vai muito além, o cristianismo vai muito além disso. O que as pessoas, queridos, precisam saber é que aquilo que todos merecemos é o inferno, aquilo que as pessoas precisam saber é que todos nós merecemos a condenação. Que não há um justo sequer diante de Deus, não há um bom sequer diante de Deus, bom só há um, é Deus. E Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vai narrar no capítulo 2 o estado do ser humano.
Ele vai narrar o estado do pecador. Ele vai narrar o nosso estado como homens. Estávamos sem esperança, estávamos perdidos em nossos pecados, mortos em nossas ofensas, mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos então incapazes de voltar à vida, a não ser que alguém de fora viesse e nos desse então a sua vida. E esse é o papel de Cristo. Esse é o papel de Cristo, o qual veio para resgatar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam mortos. Cristo na cruz, Ele morre a nossa morte para nos dar a sua vida. Ele vai tomar então os nossos pecados na cruz e nos dar a oportunidade de reviver, nos dá vida e vida em abundância. O abismo que estava então sobre o homem, sobre o pecador, o homem estava então indo em direção ao abismo, ao inferno. Mas agora Deus, Ele vai enviar Jesus que salva o homem desse abismo e muda então agora a trajetória do homem. Agora Jesus, Ele vem para fazer o impensável, algo que não podia ser compreendido. Agora Cristo vem e salva o condenado e ainda vai lhe dar então algo maior, uma vida nova, um reino novo, uma eternidade na sua presença. E isso é glorioso, isso é maravilhoso, isso é majestoso, isso é perfeito, essa obra. E nós não podemos deixar de falar isto. Nós temos pregado, nós temos dito, como se Deus, Ele estivesse então implorando às pessoas para que o aceitem em seu coração. E com isso, queridos, nós diminuímos a pessoa de Deus, nós diminuímos a natureza de Deus, nós diminuímos a glória de Deus, a grandeza de Deus. Nós diminuímos a soberania de Deus. Porque Deus, esse ser que a Bíblia narra, Ele é santo, Ele é soberano, Ele não precisa do homem, Ele não precisa de você e eu, Ele não precisa de nós. Esse Deus que a Bíblia afirma, esse Deus que a Bíblia narra, Ele não implora por aceitação. Deus não é um pobre salvador que implora por aceitação de nenhum homem, nem pelo coração de ninguém. Porque Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é rei, o seu nome está acima de todos os nomes, de todos os reinos, de todos os governos, de todas as etnias. O seu trono, o seu reino não passará, porque Ele é eterno. Por isso nós precisamos parar com os nossos discursos. Precisamos nos arrepender disso e entender aqui o significado de crer em Cristo, de confessar Cristo. Porque quem aceita quem não é o homem que aceita Cristo, mas é Cristo que aceita o homem. E nós temos distorcido isso, nós temos invertido isso. Porque veja, o crer nos leva a viver. O crer nos leva a uma mudança. O arrependimento, ele vai nos levar a uma transformação, uma vida nova em Cristo Jesus, como novas criaturas, como Paulo fala. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez de novo. E a prova daquilo que nós estamos falando, a confirmação de tudo isto, é o texto que eu falei, do Evangelho de João, no capítulo 6. Veja, Jesus, queridos, Ele estava diante de uma multidão. Jesus estava então agora falando acerca do reino de Deus. E lembra então no versículo 60 que diz que a multidão, ao ouvir as palavras de Jesus, muitos do que seguiam Jesus, muitos daqueles que se consideravam discípulos, mas que de facto não eram, disseram então entre eles: dura é esta palavra, quem consegue ouvir isto? Quem pode suportar esta palavra? Quem pode suportar esta mensagem? Veja, até aqui Jesus estava fazendo sinais e maravilhas. Multidões estavam seguindo Jesus, muitos discípulos estavam seguindo Jesus, muitos estavam se maravilhando. Só que chegou agora ali um momento em que o discurso de Jesus agora começa a ser mais duro. Um discurso então reto que dependeria e requeriria agora compromisso. Suas palavras e pensamentos agora começaram a fazer com que muitos que o seguiam até ali, os quais se consideravam discípulos, agora começam então a abandonar Jesus.
Porque muitos agora se sentiam-se escandalizados pelo conteúdo, pela mensagem. Muitos não queriam ouvir aquilo, muitos não queriam viver aquilo que o Evangelho requeria. Quando Jesus se declarou o caminho, a verdade e a vida, quando ele disse que ninguém ia ao Pai senão por ele, quando ele disse que ele era o pão da vida, o pão que desceu do céu, quando ele disse ser o Filho de Deus, ou quando ele disse ser Deus, e com isso ele disse que todos os jovens deveriam se submeter a ele, sem exceção. E portanto, então, todos os homens deveriam se arrepender de uma vida rebelde, de uma vida imoral, de uma vida longe de Deus e se dedicar por inteiro a Ele. Aleluia! Vivendo então uma vida de obediência, cumprindo e fazendo da sua palavra uma verdade na sua vida dia após dia. E por isso Cristo ele foi esmagado na cruz, e por isso Cristo ele foi crucificado. Porque muitos se sentiam ofendidos, muitos se sentiram contrariados, muitos daqueles que diziam ser discípulos o abandonaram porque simplesmente Jesus não era como eles queriam, porque Jesus não era aquilo que eles queriam que ele fosse. Aleluia! O mundo, entenda isto em nome de Jesus, o mundo pode ser liberal, o homem pode ser liberal, a mensagem pode ser liberal, o evangelismo moderno pode ser liberal, mas a mensagem do evangelho não é moderal, não é liberal. O conteúdo da mensagem não é para o agrado do homem e muito menos para o agrado do mundo. O evangelho ele não massageia egos. Ele não vem para agradar o homem, mas ele vem para abater o homem. Ele vem para mostrar ao homem aquilo que ele é. Ele vem para apresentar a sentença, a condenação. Que o homem, ele vive em inimizade para com Deus. Que o homem, sem um Salvador, ele está condenado ao inferno. O conteúdo da mensagem não vem para agradar o homem. E muito menos o mundo. Estes discípulos que se consideravam discípulos, estes discípulos que faziam então agora parte dessa multidão, eles agora acharam ali o conteúdo da mensagem de Jesus muito dura. Por isso agora eles abandonaram. Porque Jesus ali, ele não massageou o ego deles. Não era uma mensagem de autoajuda, não era uma mensagem de aceitação. Não era uma mensagem que dependia da aceitação do homem, era uma mensagem do próprio Jesus. Por causa então das palavras de Jesus, muitos agora o deixaram, muitos agora o abandonaram, deixaram então agora de seguir Jesus. Aleluia. E hoje não é diferente, querido e querida. Hoje não é diferente. Hoje então existem aqueles que não seguem Jesus por aquilo que Jesus diz. Porque aquilo que Jesus diz é loucura, por aquilo que Jesus exige é loucura, porque aquilo que o reino de Deus exige é loucura, é para isso, é escandaloso para essas pessoas. E naquela altura não era diferente, hoje não é diferente. Aleluia. Alguns hoje estão dentro da igreja, estão dentro das comunidades, que acham, que acreditam que podem viver de qualquer forma, que dizem então ter a sua opinião e que quem for contra a sua opinião imediatamente, essas pessoas elas vão abandonar a igreja, a comunidade, vão abandonar Jesus, vão abandonar teoricamente o cristianismo. Só que Jesus, ele continua sendo o mesmo, aleluia. Só que Jesus, ele não se deixa ser abalado. Jesus, ele não fica abalado com isso, porque ele é muito mais do que isso, porque ele é soberano. Quando aquela multidão daqueles jovens, aqueles discípulos que achavam ser discípulos, mas que de facto não foram, quando teoricamente estes discípulos abandonaram Jesus, Jesus ali, ele não ficou abalado, ele não pediu àqueles jovens que voltassem atrás, ele não rogou para eles, ele não intercedeu por eles, não. Ele não depende da aceitação do homem, porque Jesus é Deus.
Ele não disse que ia mudar ali o conteúdo da mensagem para fazer então aqueles homens e mulheres, discípulos, teoricamente pensavam que eram discípulos, voltar atrás. Pelo contrário, ele continuou o mesmo, a sua mensagem continuou a mesma, o seu propósito continuou o mesmo, a sua missão continuou a mesma. Aleluia! Ele ainda continuou firme no seu propósito. E ainda virou-se então agora para os seus verdadeiros discípulos, para os seus 12 discípulos, e perguntou-lhes agora se eles não iam também o abandonar. E Pedro então agora ele vai se levantar, e você vai ver que é sempre Pedro. É sempre Pedro. E Pedro então agora se levanta, cheio do conhecimento da graça de Deus, e ele diz: para onde iremos nós? Porque só tu tens as palavras da vida eterna. Ele estava dizendo: mestre, nós acreditamos em ti nós confiamos, em ti nós queremos te seguir, nós queremos nos submeter a ti, nós queremos ser verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores do Senhor. E Jesus nos mostra aqui que não é uma troca, meu irmão e irmã, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, não é uma troca. Existe um modelo a seguir, existe um padrão a seguir, existe um preço a pagar. Todos aqueles que são chamados por Cristo, todos aqueles que vão até Cristo precisam ir em arrependimento e fé. E essa mensagem não mudou. E essa mensagem ela não pode ser substituída, ela não pode ser anulada. Todos aqueles que vão até Cristo, todos aqueles que são chamados a Cristo, eles precisam ir em arrependimento e fé. E quando de facto vai existir um arrependimento genuíno, isso vai gerar frutos, uma mudança radical, uma transformação radical. Todos são chamados, todos aqueles que são chamados a Cristo são chamados a viver uma mudança de vida, a viver uma mudança de atitude, a viver umas práticas novas, uma vida nova, vivendo e seguindo Cristo. Todos são chamados ao arrependimento, mas nem todos vão se arrepender. Cristo, ele padece, ele padeceu, porém só aqueles que crerem na sua obra, só aqueles que crerem no seu evangelho, só aqueles que crerem na sua mensagem, se submeterem a ele, só esses serão salvos, só esses serão justificados, só esses serão selados pelo Espírito Santo. Não é uma oração do pecador, é uma vida nova, é uma vida reta, é uma vida comprometida com Deus e o seu reino. E você precisa entender isso em nome de Jesus. Deus, ele não depende da aceitação do homem. Deus, ele não implora por aceitação de homem algum. Mas o Evangelho, ele chama todos os pecadores a se arrependerem, a se converterem dos seus maus caminhos, de uma vida imoral, de uma vida sem Deus, de uma vida de inimizade, para se voltar agora para Cristo. E nós como igreja, nós como povo de Deus, nós como ministros dessa nova aliança entre Deus e o homem, que é Jesus, aponta, o mediador, o intermediário, nós precisamos mudar os nossos discursos. Nós precisamos entender isto. Que o Espírito Santo ele venha falar aos nossos corações. Que esta palavra venha queimar os nossos corações. Que esta palavra venha mudar os nossos discursos, venha mudar a nossa forma de estar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Deus não é coitadinho, querido. Deus não é coitadinho. Deus não implora por aceitação de nenhum homem. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente. Reflita sobre isso. Mude o seu discurso. Mude o seu pensamento. Mude a sua forma de estar. Mude a sua forma de falar. Mude a sua forma de pensar. Não diminua Deus. Não diminua a grandeza de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.